11 de outubro de 1977, há exatos 43 anos, nasci no estado de Mato Grosso do Sul. Eu quero compartilhar com você hoje uma pequena explicação sobre o porquê do nascimento do nosso estado, sobre qual motivo teria levado o governo brasileiro lá em 1977 a dividir o então gigante estado de Mato Grosso e criar Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Essa curiosidade pela história de Mato Grosso do Sul surgiu na minha vida lá no ano de 2002, quando eu fazia o ensino médio na escola pública aqui da minha Fátima do Sul, e eu pude ampliar essa curiosidade a partir da graduação em História e em seguida a partir do mestrado, também na mesma área, feitos na UFGD. No curso de mestrado eu pesquisei sobre as primeiras eleições para governador que ocorreu nesse estado no ano de 1982. E para mim poder fazer isso, eu precisei me aprofundar bastante, a respeito da história do nosso estado, para mim poder chegar a esse período. Primeiramente é importante lembrar que o nosso território, o Mato Grosso do Sul, segundo os estudos arqueológicos, ele é ocupado há cerca de 12 mil anos. Há cerca de 12 mil anos, então, já existiam os povos originários, os índios, já ocupavam esse território. Segundo, também é importante ressaltar que esse território, durante o período da colonização europeia, durante o período em que a América do Sul foi dominada pelos europeus, no caso, o que nós conhecemos hoje como Brasil, uma parte foi colonizada por Portugal e outra parte foi dominada pela Espanha. Esta outra parte abrangia o que é hoje a região sul do país, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e praticamente toda a região norte. Então, esse território Mato Grosso do Sul, ele já foi também pertencente ao Reino Espanhol. Isso durou até de 1494 até 1750, quando, por meio do Tratado de Madrid, os portugueses, o governo português, consegue então anexar esse território. Nesse período em que esse território fazia parte do domínio espanhol, acontece algo que vai marcar Portugal e Espanha e também essa região. O que aconteceu? O rei de Portugal, Dom Sebastião, faleceu e o rei Filipe II da Espanha dizia-se herdeiro do reino de Portugal, que o Dom Sebastião não havia deixado herdeiro. Então Filipe II anexa Portugal e passa então a governar esses dois países. Esse é um período da história de Portugal e Espanha conhecido como União das Coroas Ibéricas. Aqui, no território que hoje é o Brasil, tanto portugueses quanto espanhóis então vão passar a fazer parte de um único governo, E nessa terra que hoje é Mato Grosso do Sul, que na época pertencia à Espanha, vão começar então a entrar os bandeirantes paulistas. Os bandeirantes vão começar então a penetrar esse território. Vai acontecer, infelizmente, essa parte cruel da nossa história. Muitos indígenas vão ser
assassinados, muitos indígenas vão ter suas terras tomadas e muitos desses bandeirantes vão se dirigir à região norte, que hoje é o estado de Mato Grosso, e um outro acontecimento vai marcar ali aquela região e também o sul de Mato Grosso, que é a descoberta de ouro na região onde hoje é Cuiabá. Isso marca profundamente a história do nosso estado, porque é a partir daí, quando se descobre o ouro na região de Cuiabá, por volta de 1718, 1719, o governo português, ele então separa esse território que fazia parte da capitania de São Paulo, separa e nasce aí a capitania de Mato Grosso, que vai ser criada em 1748, tendo como seu primeiro governador o Antônio Rolim de Moura Tavares. Em 1750, Mato Grosso passa definitivamente a pertencer ao domínio português, por meio do Tratado de Madrid, como já falamos. Em terceiro lugar, para falar sobre esse processo de formação, né, de Mato Grosso, depois Mato Grosso do Sul, nós temos a ocupação não indígena do território que é hoje Mato Grosso do Sul pelos criadores de gado. Essa ocupação ela ocorre basicamente por dois grupos que vêm. Um grupo vem da região de regiões de Minas Gerais, de São Paulo, e outro grupo vem da região norte de Mato Grosso, região onde hoje é Cuiabá, descendo ali para o Pantanal, e vão começar a habitar ali as regiões de Corumbá, de Miranda. Esses grupos que vêm de Minas e São Paulo, eles vão entrar nesse território, principalmente pela região que é hoje o município de Paranaíba, né? E também é importante lembrar que essa colonização dos não indígenas, né, nesse território leva também a tomada de terras dos indígenas. Muitos indígenas passam a ter que trabalhar para os fazendeiros, que passam a dominar a região. Tudo isso eu falo baseado em trabalhos de historiadores, certo? Em trabalhos acadêmicos, trabalhos de relatos, né? de pessoas que não são do meio universitário, mas que pesquisaram sobre isso também. Lá no século XIX, vai acontecer uma outra coisa que vai marcar profundamente este sul de Mato Grosso, que é a Guerra do Paraguai, entre 1865 e 1870. A guerra, várias cidades atuais do nosso estado, elas foram palcos desse conflito. Bela Vista, Jardim, Corumbá, que foi invadida pelos paraguaios, Nioaque e Coxim. Após a Guerra do Paraguai, o governo brasileiro, o governo imperial Dom Pedro II, concede uma grande parte desse sul de Mato Grosso, grande parte desse território, para o empresário Tomás Laranjeira, para que ele pudesse explorar os ervais nativos que aqui existiam. E é aí, no final do século XIX, no final dos anos 1800, mais ou menos por volta de 1892, que surge uma primeira ideia de dividir o estado de Mato Grosso. Nesse período, já na República, alguns fazendeiros vão começar a defender a ideia de que era necessário separar o sul do norte, né?
Muitas vezes essas ideias surgiam por disputas políticas. Não era assim uma ideia naquele momento de muitas pessoas, né, de poucas pessoas de algumas regiões aqui do sul de Mato Grosso, do atual Mato Grosso do Sul. Mas essa ideia ela vai ficar forte realmente na década de 30, na década de 1930, quando o estado de São Paulo se rebela com o governo do presidente Getúlio Vargas, e aqui no sul de Mato Grosso, na cidade de Campo Grande, um grupo de políticos, empresários, comerciantes, intelectuais, liderados pelo senador Vespasiano Barbosa Martins. Esse grupo se rebela e se rebela contra o governo de Mato Grosso, o governo sediado em Cuiabá, e resolve apoiar a Revolução de São Paulo, de 1932. Cria-se então uma espécie de um governo paralelo em Mato Grosso. Esse movimento de São Paulo, ele é vencido pelas tropas federais. O governo Vargas derrota os revoltosos de São Paulo, que lutavam por uma nova Constituição, né, chamada Revolução Constitucionalista. Não só por uma nova Constituição, mas existia também a questão de que muitos paulistas tinham perdido os status, perdido cargos políticos devido à ascensão do presidente Getúlio Vargas. E esses revoltosos aqui são obrigados a se exilar em outros países. Mas isso deixa uma marca. Em outubro de 1932, um grupo de filhos de proprietários rurais, filhos da elite do sul de Mato Grosso, que estudavam lá no Rio de Janeiro, eles criam a Liga Sul-Mato-Grossense, um grupo que vai lutar pelo ideal de divisão de Mato Grosso, de criação de Mato Grosso do Sul, criação de um novo estado. Esse grupo, então, aproveita o momento da Constituinte, da Assembleia Nacional Constituinte, tenta colocar esse projeto de criação de um novo estado, mas na época o governo Vargas não tinha interesse em dividir o território brasileiro. Pouquinho mais adiante, nas eleições de 1960, aparece o principal líder, o principal candidato naquela eleição, Jânio Quadros, ex-governador de São Paulo. Ele era um político que havia nascido no sul de Mato Grosso, na cidade de Campo Grande, e aí diz a historiadora Marisa Bittar que quando ele teria passado aqui em Mato Grosso, um grupo de divisionistas teria chegado nele e falado: olha, a gente gostaria de saber se o senhor apoia a nossa ideia de divisão, e ele teria falado que não apoiaria, caso fosse eleito presidente, não apoiaria. Isso então foi certamente um balde de água fria na ideia dos divisionistas. Jânio Quadros ganha a presidência, renuncia, assume o vice João Goulart. João Goulart é derrubado por um golpe militar de 1964, e aí o país passa a ter então uma ditadura. Foi justamente na ditadura militar que veio a divisão de Mato Grosso e a criação de Mato Grosso do Sul. No ano de 1975, então o ditador Ernesto Geisel anuncia ao governador de Mato Grosso, José Garcia Neto, que ele iria dividir Mato Grosso, iria criar um novo estado. E aí, em agosto de 1977, o projeto vai para o Congresso Nacional, é aprovado, e no dia 11 de outubro de 1977, esse projeto é sancionado, é assinado pelo presidente